Graça e paz, Iban. Amém? Chegamos ao último domingo do ano. Amém? Até aqui o Senhor nos sustentou. E eu convido você a juntos louvarmos ao Senhor. Coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão bom, aleluia, nós só temos a agradecer a Ele por mais esse ano, amém? Aleluia, nós fomos marcados com o selo da promessa do Senhor, aleluia, e hoje nós podemos declarar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso nas nossas vidas e tem feito a diferença, amém? Aleluia, glória a Deus. Meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh, nós cremos nisso, Senhor. O Senhor vai mudar a nossa sorte. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem furar meus esforços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará.
unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Quem vai me impedir se decidir que estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós cremos, Senhor, no Teu poder sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Graça e paz, Ivan. Amém? Amém. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor nesse domingo, que é o último domingo do ano 2024. O nosso Deus nos marcou com a marca da promessa, nós cantamos aqui. E nós estamos aqui também para receber a orientação de Deus para um novo ano que vai se iniciar logo mais, no meio da semana. Quantos creem nisso? Amém? Se você não teve a oportunidade de cumprimentar o irmão que está do seu lado, cumprimente o irmão que está do seu lado. Saúde com a graça e com a paz do Senhor e diga para ele ficar tranquilo, porque Deus tem resposta para nós nessa noite. Amém? Quero também orar para nós podermos liberar as nossas crianças, que vão ter um culto ali no lugar preparado para eles, na linguagem deles. Vamos orar juntos? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua presença. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, por isso estamos gratos na Tua presença, Senhor Jesus, podendo celebrar mais um ano que se chega ao fim, Pai. Deus, muito obrigado também pela vida dos professores, pela vida das nossas crianças que estarão se deslocando para o momento ali de culto, Senhor Deus. Proteja, guarda, Senhor Deus, dê entendimento, Senhor Jesus Cristo, para as nossas crianças. Cele os corações deles com Teu Espírito Santo, Pai. Receba o nosso culto de louvor e adoração na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Rei, amém? Aleluia. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, olhado e revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória.
fez a enfermidade desaparecer e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. Nesse temporal quero sair molhar, olhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Pra finalizar lá em cima as palmas. Glória a Deus. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Tu és, Senhor, Tu és a fonte inesgotável de vida para as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus.
estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti.
Graças a paz, igreja. Amém? Vamos tomar nosso assento. Nós estamos aqui no último domingo do ano, dia 29/12. É o último domingo também que nós celebraremos culto esse ano. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, para receber também do Senhor orientação para esse novo ano que se inicia. Mas eu quero dizer que para nós recebermos orientação do Senhor para esse ano que se inicia, nós precisamos estar sintonizados, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar conosco, vamos estar atentos à palavra do Senhor. Se você precisa de uma orientação, se você precisa de uma direção para esse ano de 2025, nós iremos hoje meditar sobre permanecer na videira, para frutificar para o próximo ano. E eu quero te afirmar que Deus tem orientação para nós durante esse dia. Mas aqui está a grande pergunta que nós precisamos responder antes de qualquer outra coisa. Em que ou em quem nós estamos firmando as nossas decisões, estamos firmando a nossa vida para o próximo ano? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? Nós estamos colocando a nossa confiança em nosso futuro profissional? Nós estamos colocando a nossa confiança em promessas humanas, promessas de conhecidos, de pessoas que têm influência na sociedade? Nós estamos colocando a nossa confiança na economia? Nós estamos colocando a nossa confiança em nós mesmos, nossos próprios esforços? Jesus, ele nos ensina como nós devemos viver. E hoje nós vamos olhar para o Evangelho de João. Em João 15, Jesus nos apresenta a resposta. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ele nos ensina que sem estarmos conectados a Ele, nós não poderemos fazer nada, nada que seja permanente, nada que tenha valor eterno. E é sobre isso que nós vamos refletir. A necessidade de permanecer em Cristo, a fonte de toda a vida. Para que cada decisão, cada passo que nós vamos tomar, cada fruto que nós vamos dar nesse novo ano, seja permanente e não apenas transitório. Eu quero te convidar que você deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração essas verdades, deixe o Espírito Santo sondar o seu coração, sondar a sua mente, em que você está baseando a sua confiança, em que você está firmando a sua vida. Você tem buscado segurança, direção e propósito em outra coisa que não seja em Jesus? Deixa o Espírito Santo trabalhar isso em você. Será que as suas decisões realmente estão firmadas na videira verdadeira? Será que temos permanecido na videira verdadeira? No Evangelho de João, Jesus Cristo faz 7 declarações. 7 declarações dizendo eu sou, que revelam a sua identidade e a sua ligação, o seu papel como o único meio de acesso à vida eterna. E ele começa dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. João 15, a partir do versículo 1. E hoje nós vamos refletir sobre essa última afirmação de eu sou a videira verdadeira. E vamos olhar então para o texto de João, João 15, a partir do 1 até o versículo 8, para nós entendermos como nós devemos fazer para viver um ano que glorifique a Deus, que frutifique, mas que não sejam frutos transitórios, mas que sejam frutos permanentes para a glória de Deus. Vamos ler juntos? João 15, do 1 ao 8. Vou pedir para que os homens comecem a leitura e em seguida as mulheres. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Vamos começar de novo a leitura. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Versículo 2, as irmãs. Todo ramo
3: Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém... Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nós vamos começar a reflexão a partir do primeiro ponto, que é a videira verdadeira e o agricultor. Jesus usa essa metáfora da videira para enfatizar que tudo na nossa vida depende da conexão permanente com Ele, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Versículo 1 ao 3 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O texto começa apresentando Jesus como a videira verdadeira. Também apresenta Deus como um lavrador, um agricultor. Em algumas versões dizem que Ele é o viticultor, aquele que cuida da videira. Nós sabemos que a videira é uma árvore que produz uvas, mas Jesus chama atenção para um detalhe. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Ele não é apenas uma videira, ele é a videira verdadeira. Ele não estava dizendo que aquela árvore que produz uvas não era verdadeira, que aquela árvore era falsa, mas ele estava fazendo um paralelo com o significado que a videira tinha no mundo antigo. Naquela época, videira era o símbolo que significava frutificação. Quando os espias, eles voltam da terra, eles trazem o quê? Um cacho de uvas, que precisou ser carregado por 2 homens, para dizer que aquela terra era boa, aquela terra era próspera. Então a videira era o símbolo da frutificação. Mas tem mais um detalhe, o público que estava ouvindo essa parábola, essa metáfora, era um público de judeus, e eles estavam acostumados a pensar que eles mesmos eram a videira. Porque no Antigo Testamento, em Isaías 5, em Isaías 27, nós vemos que Israel é retratado como uma vinha de Deus. E no período dos Macabeus, um período anterior ao período de Jesus, as moedas da época retratavam Israel como sendo uma vinha. Então nós podemos extrair daqui já a primeira lição. Israel se achava a videira. Eles se orgulhavam por ser frutíferos, eles se orgulhavam por ser prósperos, eles confiavam em suas próprias forças. Então Jesus Cristo, fazendo paralelo, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e não vocês que se acham videira. Eles achavam que podiam produzir frutos por si mesmos, sozinhos, mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que em vez de frutos, Israel produziu uvas bravas, como diz em Isaías. Isaías 5, no 7, diz assim, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então, Israel, ele falhou em obedecer a Deus, ele falhou em produzir frutos, mas ele se achava frutífero, ele era orgulhoso. Então Jesus Cristo traça esse paralelo de significado, dizendo, eu sou a videira verdadeira, e nós vamos entender que para frutificar nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Como tem sido, meus irmãos, a nossa vida?
Como tem sido, nós temos achado igual os judeus achavam, não, eu frutifico por mim mesmo, eu confio em mim mesmo, nas minhas próprias forças, eu confio no meu planejamento é redondinho, eu consigo planejar e cumprir, eu tenho dedicação, esforço próprio, coloco tudo na ponta do lápis e Deus, Ele vai abençoando. É assim que nós temos agido com orgulho, ou nós temos permanecido em Jesus Cristo? João 1, 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus então começa se apresentando como a fonte da vida, a fonte da nutrição espiritual, a videira verdadeira. Jesus afirma que toda vida, toda seiva, todo nutriente que é necessário para produzir frutos, só pode vir dele. Então, nós não conseguimos produzir nada se não estivermos ligados na videira, que é Jesus Cristo. Ele sabe os nutrientes que nós precisamos. Então, quando nós frutificamos, meus irmãos, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para autoconfiança, não cabe autoconfiança nas nossas vidas, mas tem espaço sim para humildade, para dependência de Jesus. O texto, ele também apresenta Deus como agricultor, como um lavrador, um viticultor, aquele que cuida da vinha. E o agricultor, ele cuida de nós com amor, ele cuida de nós com sabedoria, ele sabe de todos os nutrientes que nós precisamos para viver. Ele sabe que nós não precisamos confiar em nós mesmos, que nós não precisamos perder a calma, perder a confiança, desesperar. Nós cantamos aqui agorinha, nós servimos um Deus que nunca perdeu batalhas, e Deus vai fazer de novo. Deus, Ele nos abençoa, Ele vai à nossa frente, mas nós precisamos entender que se nós não estivermos ligados na videira, se nós não estivermos permanecendo nele, nós não vamos produzir nada que se aproveite, nada que tenha fruto eterno. Nós não precisamos viver a vida como quem não tem Deus no coração. Quem não tem Deus no coração vive como se tudo dependesse única e exclusivamente dele. Sou eu e pronto, se eu fizer está feito, se eu não fizer ninguém vai conseguir fazer no meu lugar, eu sou bom. Nós não precisamos viver a vida dessa maneira. Nós não precisamos, porque nós temos Deus que é o perfeito agricultor, que Ele sabe de todos os nutrientes que nós precisamos para frutificar. Por isso, eles vivem em ansiedade, vivem com medo, vivem em depressão, crise de pânico, por isso tanta insegurança, porque o mundo, meus irmãos, o mundo não é lugar seguro, o mundo, ele é instável, não existe como ficar feliz, não existe como buscar segurança no que o mundo pode nos oferecer, mas graças a Deus que nós temos um agricultor que sabe de tudo que nós precisamos, ele sabe de todos os nutrientes que nós precisamos para frutificar, então nós podemos descansar em Deus, descansar responsavelmente, fazendo a nossa parte. Nós fazemos sim a nossa parte, mas Deus é quem dá a frutificação para nós. Procurar meios de ficar estável, de ficar seguro, de buscar a tão sonhada estabilidade, é não repousar em Deus. Repousar em Deus pode ser loucura para o mundo, mas para nós que temos Deus, que estamos vivendo no propósito por fé e não pelo que nós vemos, nós precisamos repousar em Deus, ter a segurança que o agricultor, ele sabe de tudo que nós precisamos para frutificar. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, e nós não estamos sozinhos, nós podemos descansar nessa certeza. Versículo 2 diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele limpa para que produza muito mais fruto. Então Deus, que é o agricultor, Ele é o responsável pelo cuidado da vinha. O texto aqui apresenta duas possibilidades. A primeira possibilidade, não produzir frutos. E a segunda possibilidade, produzir frutos.
Não produzir frutos, o pai, que é o responsável, que é o agricultor, ele é o responsável por fazer a poda, ele é o responsável por cortar, ele é o responsável por não desperdiçar nutrientes. Mateus 7,16 diz assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, o pai, ele é o responsável por fazer a limpeza da vinha. Aquele ramo que está na videira, mas não produz fruto, é cortado. E essa situação, ela faz referência aos cristãos nominais, aos crentes que se acham convertidos, que na verdade são convencidos de que tem Jesus no coração, mas que nunca experimentaram um novo nascimento. Então acham Jesus legal, acham Jesus um bom mestre, acham Jesus um filósofo interessante, mas não querem se comprometer com Ele, não querem se comprometer com Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que encarnou, tabernaculou, nasceu na plenitude dos tempos, veio até nós para sentir as nossas aflições, Ele levou sobre si os nossos pecados e nos purificou de toda injustiça. É esse Jesus que nós acreditamos. Mas quem é um crente nominal, aquele que não produz frutos, aquele que não passou pelo novo nascimento, ele não quer um compromisso com esse Jesus. Jesus, que por amor e graça nos concedeu reconciliação com Deus, Ele nos abriu livre acesso ao Pai, através de um novo e vivo caminho, que é o seu sangue, que é o sangue que foi derramado por nós. Se nós não entendermos essa verdade, meus irmãos, não tem como frutificar. Nós podemos passar uma vida inteira nos bancos da igreja, 30 anos, 20 anos no banco das igrejas, mas se não tivermos compromisso com Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o Pai nos corta, o Pai tira, Ele limpa a videira, e nós precisamos entender isso. E no versículo 6, tem a sentença para esses que serão limpados: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 6 diz: a possibilidade de não produzir frutos é ser retirado da vinha do Pai. E temos também a segunda possibilidade: produzir frutos. E nessa outra possibilidade é a segunda parte do versículo 2, que diz assim, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O agricultor, ele sabe exatamente do que nós precisamos, de todos os nutrientes, de toda a seiva que nós precisamos para frutificar. Ele sabe muito bem daquilo que nós precisamos ser limpos. Ele sabe que nós podemos dar mais frutos, e por isso Ele nos limpa. Todo aquele que dá fruto, o agricultor, ele limpa. E qual é a finalidade da limpeza? Qual que é a finalidade da poda? A finalidade da limpeza, da poda, é sempre a produção máxima de frutos. Ele não quer que tenha desperdício de nutrientes em áreas que não era para nós estarmos investindo na nossa vida. Muitas vezes nós estamos investindo em áreas que o Senhor não colocou para nós investirmos. E aí Deus vai lá e poda: filho, eu quero que você frutifique ainda mais, mas vem para cá, está saindo do propósito. Vem para cá, é isso que eu te coloquei. Nós não nos movemos por economia, nós não nos movemos por o que está em alta, pela tecnologia, pelo emprego do ano. Nós nos movemos por fé. E o Pai, Ele sabe exatamente o que precisa cortar na nossa vida. Ele sabe que nós podemos frutificar ainda mais, produzir ainda mais frutos e não desperdiçar seiva. Deus, então, Ele é o perfeito agricultor. Ele sabe aonde nós devemos ser limpos, aonde nós devemos ser tirados para produzir mais e mais frutos.
Então, quais são os projetos que nós estamos pensando para o ano de 2025, que nós não dobramos os nossos joelhos, que nós não oramos e não apresentamos a Deus? Quais são os planos que nós estamos traçando para 2025, que nós estamos indo para longe da frutificação máxima? Nós estamos aqui nessa manhã, nesse dia, para entregar ao Senhor os nossos planos, entregar ao Senhor o nosso coração e pedir para Deus para que Ele nos limpe, para que Ele nos pode, porque Ele sabe que pode extrair o melhor de nós. Nós podemos dar muito mais fruto. E não seja, meu irmão, resistente à limpeza de Deus. Não compensa dar murro em ponta de faca. Deus, Ele é o Criador do universo. Ele sabe do que nós precisamos e aonde é para nós estarmos. Então eu te peço que deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para fazer essa limpeza na nossa vida. Pare de dar lugar ao pecado. Pare de viver longe do Senhor. Nós precisamos viver a nossa vida em consagração. Nós precisamos viver a nossa vida em dedicação ao Senhor. Que o nosso ano de 2025 seja um ano que nós possamos estar permanecendo na videira o ano inteiro, sem dar lugar ao pecado. Parar de viver longe do Senhor, sem achar que o pecado é bom. Deus, Ele sabe do que nós precisamos ser limpos. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo para que Ele fale no seu coração aonde precisa ser podado. Versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra de Deus. Tudo veio à existência por meio da palavra, e é através da palavra e por meio da palavra que nós podemos conhecer a Deus, que nós podemos nos achegar a Deus com profundidade, que nós podemos nos achegar a Deus para a nossa salvação, para a nossa purificação. Nós já estamos limpos por meio da palavra. Então a palavra, ela é um instrumento de limpeza para nossas vidas. Nós só podemos conhecer a Deus à medida que nós nos aproximamos da palavra. Em João 5:24 diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, quem crê na palavra, tem a vida eterna. A palavra precisa ser ouvida. A palavra, ela precisa ser crida. Ela precisa ser recebida. E ela precisa ser, mais do que tudo, praticada no nosso dia a dia. Nós só temos acesso a Deus por meio da sua palavra. A revelação de Deus a nós, ela chega até nós por meio da palavra escrita. E o objetivo do nosso ano de 2025 deve ser conhecer a Deus em plenitude, conhecer a Deus mais do que nós conhecemos até hoje, por meio da sua palavra. O salmista, ele expressa assim no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. É através dela que Deus, o agricultor, ele nos limpa. Em João 15, no versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O texto segue no versículo 4 e 5, nos convidando a permanecer para frutificar. Versículo 4 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. O versículo 4, ele começa com um imperativo, ele começa com uma ordem, e diz assim: permaneçam em mim. A única maneira de permanecer no Senhor é estarmos ligados a Ele por meio da sua palavra. A única maneira de frutificar é permanecendo ligado na videira. A única maneira que nós poderemos frutificar, frutos que não se percam, frutos que não serão transitórios, é se nós estivermos
permanentemente ligados na videira. E a responsabilidade de permanecer ligado na videira, ela é colocada inteiramente sobre o nosso ombro. Permaneçam em mim. Nós temos a responsabilidade de permanecermos na videira, mas isso não pode ser feito sem a ajuda de Jesus. Nós só podemos chegar-nos a Deus se o Espírito Santo nos mover até Ele, mas a responsabilidade continua sendo nossa de permanecer na videira. Então nós temos a responsabilidade inteira sobre os nossos ombros de permanecer ligado à videira através da palavra, mas não poderemos fazer isso se Jesus não estiver conosco, nos ajudando. Permanecer significa relacionamento pessoal, relacionamento íntimo e diário com Jesus. Permanecer significa caminhar junto com Ele. E isso pode ser feito através da oração, isso pode ser feito através da leitura da palavra e da consagração. Oração não é nada mais do que um diálogo, e sem diálogo não existe relacionamento. Sem diálogo, um relacionamento não se sustenta. Então, como nós podemos permanecer na videira sem termos diálogo com o Pai, sem termos relacionamento íntimo e diário com o Pai em oração, através de consagração, leitura da palavra? Isso não é possível. Não é possível permanecer na videira sem ter uma vida devocional. Não é possível porque não pode existir relacionamento sem diálogo. Então, meus irmãos, para nós permanecermos na videira em 2025, nós precisamos nos dedicar muito mais à nossa vida devocional. Nós precisamos nos dedicar mais à oração, mais à leitura da palavra, mais à consagração, mais tempo da nossa vida. A falta de tempo, na verdade, ela não existe, né? O que existe é falta de prioridade. Todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, mas se nós não dermos prioridade nas primeiras horas da manhã, como fazia Jesus, ele tinha um dia cheio, mas nas primeiras horas da manhã, o texto diz, de madrugada, ele se afastava, e os discípulos tinham que ir até ele, procurar ele no meio dos montes, do mato, porque ele estava falando com Deus em oração. Ele sabia que ele não poderia enfrentar o dia dele, se ele não te passasse as primeiras horas em oração, como fizeram os nossos pais na fé, como fizeram também os grandes homens que escreveram a nossa história. Então nós precisamos dedicar mais tempo à oração, mais tempo à leitura da palavra, porque é a palavra de Deus que nos afasta do pecado. Se nós estivermos longe da palavra de Deus, nós estaremos perto do pecado, porque a palavra ela nos limpa. Se nós não estivermos limpos pela palavra, muito provavelmente estaremos muito mais próximos de pecar. Então nós precisamos estar em constante aproximação da palavra, em constante renovo da nossa mente, e assim nós poderemos frutificar, nós poderemos permanecer nele. E esses frutos, eles não são simplesmente frutos naturais. Os frutos naturais, eles são resultados do nosso trabalho, das nossas mãos, os bens materiais. E esses frutos que o texto está dizendo, primeiramente não são os frutos naturais, esses que são resultados do nosso trabalho. Porque se forem frutos naturais, nós não veríamos infiéis, pessoas que não têm Jesus, prosperando, não é isso? Os frutos que estão dizendo aqui o texto, os frutos são espirituais. A prosperidade desse mundo é transitória, não vale nada, é passageira. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas para nós cristãos, o dinheiro, os bens, eles são para nos servir, para transbordarmos nas vidas das outras pessoas. Mas quem não estiver ligado a Ele não pode produzir nenhum fruto que seja eterno, nenhum fruto que seja duradouro. E para nós, até mesmo esses frutos naturais são consequência da permanência no Senhor, no seu propósito, porque nós nos movemos por fé, e tudo deve ser resultado da nossa fé. Quais são esses frutos então que devem ser produzidos? O texto ele nos fala de frutos espirituais, de frutos duradouros, de frutos verdadeiros, de frutos eternos. São frutos que têm origem na nossa fé. Romanos 14:17 diz assim a palavra: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Efésios 5:9 diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, bondade, justiça e verdade. Gálatas 5:22 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Esses são os frutos eternos, duradouros, que desses frutos vão vir também os frutos naturais, esses frutos que nós precisamos na terra, mas esses naturais não são duradouros, não são permanentes. Nós precisamos buscar frutos permanentes, frutos duradouros, esses frutos espirituais que a palavra está nos dizendo, que se permanecermos ligados à videira, nós iremos frutificar. Então, qual é a área da nossa vida que precisa ser mais conectada ao Senhor nesse ano de 2025? Qual é a área da nossa vida que nós precisamos buscar mais direcionamento do Pai? Qual é a área que nós precisamos, antes de tomar qualquer decisão impulsiva, sem pensar, não, eu vou fazer isso, não, dobra seu joelho, ora, busca a confirmação de Deus, não saia do propósito. Nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós nos movemos por fé. Como que nós podemos melhorar a nossa prática diária de devocional, oração, leitura da palavra? Como que nós temos a nossa responsabilidade de acordar mais cedo, de ter disciplina para ler a Bíblia, para orar. Vamos iniciar, meus irmãos, o ano permanecendo na videira, confiando na promessa de Deus, que aqueles que estão permanecendo na videira, eles vão frutificar, porque o agricultor, ele sabe dos frutos que nós podemos dar, e ele sabe aonde precisa nos limpar, para poder nós produzirmos mais e mais frutos, para glorificar o seu nome. E o versículo 7 e 8, ele nos diz justamente isso: glorificar a Deus é a finalidade. A finalidade da frutificação é glorificar a Deus. Versículo 7 diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Permanecer em Cristo traz resultados gloriosos. Permanecer em Cristo nos traz a certeza de ter a oração respondida, uma oração efetiva, a glorificação a Deus, a produção de muito mais fruto. Mas ao contrário do que você possa pensar no primeiro momento, não é qualquer oração que vai ser respondida, ou uma oração qualquer, não são essas orações que vão ser respondidas. O texto ele nos apresenta duas condições para nós termos a nossa oração respondida: permanecer em Jesus e a sua palavra permanecer em nós. Se nós permanecermos em Jesus e a sua palavra permanecer em nós, aí sim nós vamos ter a nossa oração respondida. Não é simplesmente uma fórmula mágica, mas é uma dependência real, é uma dependência verdadeira da videira verdadeira. É necessário que nós estivermos alinhados em oração, em leitura da palavra. Isso significa permanecer em Deus. E é necessário permanecer em Deus para que a sua palavra esteja internalizada em nós. E a partir do momento que a palavra do Senhor estiver internalizada em nós, nós vamos pedir de acordo com a sua palavra, não para o nosso próprio proveito, não para os nossos próprios interesses. Nós iremos desejar aquilo que Ele deseja para nós. Nosso propósito vai estar alinhado ao propósito que está no coração de Deus. E aí sim nós teremos as nossas orações respondidas, porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Deus não responde as nossas necessidades, mas Deus responde a nossa fé, a nossa oração, alinhada com o coração dEle. Nós precisamos estar com a sua palavra no nosso coração, porque nós faremos petições que já estão no coração dEle, e Ele com toda alegria irá nos abençoar, fará com que nós frutifiquemos. Deus, Ele quer ser glorificado, e o objetivo de produzir muito fruto é glorificar. A finalidade de produzir muito fruto é glorificar a Deus. E vivendo na videira, nós estaremos vivendo em unidade, nós estaremos vivendo em amor,
Nós não estaremos buscando os nossos próprios interesses. Nós iremos refletir o exemplo de Jesus no nosso dia a dia. E isso vai confirmar, o texto diz assim: e aí serão meus discípulos. Isso vocês mostrarão que são meus discípulos. Isso irá refletir no nosso dia a dia. Vai confirmar cada dia mais que nós somos discípulos autênticos do Senhor. E isso glorifica a Deus. Já ouviu a frase: se for para ser crente igual aquele lá, não quero não, porque está desonrando o nome do Senhor. Agora, quando nós vivemos de acordo com o que Jesus vive, todo mundo olha para nós e diz: aquele lá é um cristão verdadeiro. Se um dia eu for crente, eu vou ser igual a ele, porque nós iremos refletir a glória de Deus, e isso trará mais glória a Deus. Os frutos da nossa vida são para glorificar o nome do Pai, e não para que nós nos enchamos de orgulho, de vaidade, igual os judeus: eu sou a videira, eu frutifico. Não, nós iremos glorificar o nosso Pai, mostrando que somos discípulos autênticos. A revelação que o mundo vai ter do Evangelho é o modo que eu e você vivemos, é o nosso testemunho diário. O Evangelho, ele não é apenas uma explicação em palavras, não é apenas um conhecimento, mas é testemunho, é vida na vida. Então nós precisamos que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus, como Jesus Cristo disse. Eu te convido, diante dessa palavra, meu irmão, se posicionar. Vamos ficar de pé, vamos nos posicionar em Deus, vamos nos posicionar diante dessa palavra, permanecer na videira, permanecer na palavra do Senhor, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos glorificar o nome do Pai. Te convido a fechar os olhos, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de sermos falhos, apesar de sermos inconstantes muitas vezes, Deus, o Senhor nos concede graça e misericórdia. O Senhor nos concede favor, Pai. O Senhor nos concede do Teu amor, que nos renova, Senhor Deus. É uma palavra de esperança, Senhor Deus. É uma palavra, Senhor Deus, de confronto aos nossos corações, aos nossos interesses, Senhor. Mas que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, Pai. Deus, que o Senhor possa trazer luz, Pai, à nossa vida, para que nós possamos frutificar, Senhor Deus. Deus, que nós não possamos ser resistentes à limpeza que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Deus, a limpeza do pecado, a limpeza daquilo que nos afasta do Senhor no nosso dia a dia, Pai. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, porque pecamos. Deus, porque pecamos, Senhor Jesus Cristo. Deus, nos perdoa, Senhor. Deus, restabeleça a comunhão, Senhor Deus, que nós temos com o Senhor, porque o Senhor é o nosso advogado fiel, nosso advogado junto ao Pai, que todas as vezes que nós pecarmos, Senhor Deus, nós não precisamos ficar caídos, mas nós temos da Tua parte graça, misericórdia, perdão, Senhor Deus. Coloca de pé aqueles que precisam ficar de pé, Senhor Deus, durante esse culto, Senhor. Deus, que seja um culto, Senhor Deus, de alinhamento, de propósitos, Pai, de permanecer na videira, Senhor Deus, de permanecer no Senhor. Pai, que nossos corações estejam alinhados, Pai, com o Seu coração. Deus, que nós possamos estar atentos à orientação que o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai, para permanecermos ligados na videira que é o Senhor Jesus, Pai. Deus, nós fazemos essa oração de forma agradecida, em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento. Nós vamos participar agora do momento que nós temos as sementes nas nossas mãos, as sementes que irão frutificar na nossa vida natural. Deus, Ele nos diz na Sua palavra: não semeie por necessidade, não semeie com tristeza no coração, mas semeie com alegria. Esse é o momento que nós, os membros da igreja, vamos contribuir nos dízimos e nas ofertas. Você que não é membro, você que nos visita, fique à vontade nesse momento, fique tranquilo. Esse é o momento para aqueles que são da casa, aqueles que vão lançar as sementes, para que possam encontrá-la no ano de 2025. Amém?
céus e desce com tua glória. Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás pra todos sempre. Levante suas mãos e cante. Noiva preparada para sua volta. Jesus, quero mais que tudo vem, face a face, ora vem, noiva preparada para sua volta, ora vem, Senhor Jesus, quero mais que tudo vem. Face a face, ora vem, que tua face resplandeça sobre nós. E ao cantarmos que o mundo ouça tua voz, poderoso Deus, ouça o nosso som, rasgue os céus e desce com tua glória, com tua presença. Que seja aqui, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás pra todos sempre. Poderoso, ouça o nosso som, rasga os céus e desce com tua glória. Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja aqui, como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás pra todos sempre. Aleluia! Então hoje nós relembramos a parábola da videira, e Jesus é a videira verdadeira, é o único que pode nos sustentar, é o único que pode nos dar vida e nos fazer frutificar para a sua própria glória. Vimos que Deus é o agricultor, que cuida de nós com amor, que poda onde nós precisarmos, que tudo aquilo que nos atrapalha Ele tira da nossa frente. Chegamos ao final de mais um ano, e o convite de Deus para 2025, para a nossa vida é: permaneçam em mim. Permaneçam em Cristo, não tente confiar nas suas próprias forças, em promessas humanas ou qualquer outra coisa que é passageira. Permaneça conectado à videira, permaneça em oração, leitura, vida devocional. Permita que Deus dirija os seus passos e limpe o que precisa ser limpo. Vamos nos lembrar que os frutos que glorificam a Deus só podem nascer de um coração que permanece em Cristo. Que nós possamos ser abundantes em 2025, frutíferos em 2025, que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos dê força, para que nós possamos permanecer conectados na videira verdadeira, amém? Coloque sua mão na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a noiva de Cristo, sobre toda a terra, e os santos dizem, amém.